Meu Deus, tu que sondas os corações e conheces as profundezas da alma humana, tu que vês no escuro e ouves o que nunca foi dito. Eu venho a ti esta noite, ou nesta madrugada. Eu nem sei as horas, porque o tempo perdeu o sentido. Venho a ti porque não há mais para onde ir. As paredes do meu silêncio estão se fechando sobre mim e o ar está se tornando rarefeito. Falar contigo é o meu último ato de desespero ou o meu primeiro ato de uma fé que eu pensei ter morrido. Eu estou aqui para abrir uma porta, uma única porta. A porta de um quarto que tranquei por dentro há tanto tempo. Um quarto que ninguém no mundo sabe que existe, apenas tu. Tu sempre soubeste. Tu estavas lá quando eu forjei a chave, quando eu a girei na fechadura pela primeira vez e estiveste aqui, do lado de fora, em todos os dias e noites desde então, enquanto eu fingia que a minha casa tinha um cômodo a menos. A minha voz treme só de pensar em colocar a mão na maçaneta. O meu suor é frio. Esta é a oração secreta. A oração que nunca foi sussurrada a um pastor, a um amigo, a um cônjuge, a uma mãe. A oração que contém o veneno e talvez o único antídoto que me resta. A culpa, Senhor, é uma coisa física. Os poetas tentam descrevê-la, mas eles falham. É um peso, não uma metáfora. É um peso real. Eu o sinto nos meus ombros quando me levanto pela manhã. Uma pressão que me curva, que me faz olhar para o chão. Eu o sinto no meu peito, uma bigorna invisível que impede que os meus pulmões se encham completamente de ar. Eu nunca respiro fundo, meu Deus. Percebes isso? Há anos que a minha respiração é curta, superficial, uma respiração de fugitivo, de quem tem medo de fazer barulho e ser descoberto. Eu carrego esta culpa como um peregrino carrega uma pedra nas costas, mas o meu caminho não leva a um santuário de redenção, apenas a mais um dia de dissimulação. Ela está na comida que eu como, tirando o sabor de tudo o que deveria ser prazer. Está na música que eu ouço, uma nota grave e dissonante por baixo de qualquer melodia. Está nos sorrisos que recebo, que me queimam como brasas, porque sei que são dirigidos a uma pessoa que não existe, a uma construção, a uma fachada cuidadosamente rebocada e pintada, enquanto por dentro a estrutura está podre e carcomida. Oh, a fachada! Senhor, tu sabes o mestre de obras que me tornei. A minha vida é a minha obra-prima de engano. Eu aprendi a sorrir com os olhos. Aprendi a fazer as pausas certas nas conversas para parecer reflexivo e não ausente. Aprendi a dar conselhos sobre honestidade e integridade. E cada palavra é um chicote nas minhas próprias costas. Eu sou o mais veemente defensor da verdade, porque sou o seu maior traidor. Eu vivo numa casa de espelhos, mas todos os espelhos estão virados para a parede, com medo de que um reflexo descuidado possa mostrar o monstro que se aninha atrás dos meus olhos. E o mais terrível é que às vezes eu quase me convenço. Em dias bons, eu consigo passar horas esquecido de mim mesmo, esquecido daquela porta trancada. Eu rio, trabalho, amo de uma forma imperfeita e por um breve momento eu sinto o que é ser normal, ser livre, mas a noite sempre chega e no silêncio do meu quarto eu ouço os ruídos que vêm de lá de dentro, o arrastar de correntes, o lamento de uma memória e a porta trancada se torna a única realidade. Todo o resto, o meu trabalho, os meus afetos, a minha reputação, tudo se torna o sonho e o meu segredo se torna o meu único e verdadeiro despertar. O que é esta culpa? Perguntas tu, que já sabes a resposta. Não vou nomeá-la ainda. A minha boca recusa-se a formar a palavra. É a minha grande transgressão, o meu ponto de viragem. Houve o eu de antes e há o eu de depois. O de antes era ingênuo, talvez, mas era inteiro. O de depois é fragmentado, astuto, perpetuamente em guarda. Foi uma escolha que fiz, ou uma série de escolhas. Um momento em que a minha cobiça, ou a minha raiva, ou a minha soberba, ou a minha covardia foi mais forte do que o meu amor por ti e pelo meu próximo. Um momento em que eu silenciei a tua voz no meu espírito e ouvi a serpente, e depois do ato veio o pânico. E o pânico deu lugar ao encobrimento, e o encobrimento tornou-se a minha nova natureza. Eu não pequei e segui em frente. Eu pequei e construí uma fortaleza ao redor do meu pecado para protegê-lo, para escondê-lo. E agora eu vivo dentro dessa mesma fortaleza que se tornou a minha prisão. As paredes que eu ergui para que ninguém visse o meu pecado são as mesmas que me impedem de receber a tua luz. Tenho tanto medo de ti, meu Deus. Eu leio sobre a tua graça, canto sobre o teu
perdão, mas quando se trata de mim, deste segredo, eu só consigo imaginar o teu olhar de repulsa. Como posso eu, que conheço a tua lei, que provei da tua bondade, ter feito o que fiz? Sinto-me como um Judas particular, alguém que andou contigo, que partiu o pão contigo e que depois, no escuro, te traiu. E a cada domingo na igreja, a cada oração em família, a cada amém que pronuncio, o beijo da traição se repete. Eu olho para a cruz e não sinto alívio. Sinto-me como um dos soldados que cuspiu em ti, que pregou os pregos. Porque eu sei o que é o bem e eu escolhi o mal. E esta consciência, esta falta de ignorância, torna a minha culpa 1000 vezes mais pesada. Eu não posso clamar por misericórdia como quem não sabia o que fazia. Eu sabia, ó Pai, eu sabia, e filo mesmo assim. E é este conhecimento que me paralisa, que me faz crer que o teu perdão é para os outros, para os pecadores normais, não para os hipócritas calculistas como eu. E por isso eu nunca contei. Como poderia? Contar a um ser humano seria destruir a imagem que eles têm de mim. E essa imagem é tudo o que me resta. É a minha concha vazia. Mas mais do que isso, seria obrigá-los a carregar um pouco do meu fardo. Seria manchar a sua visão de mim para sempre. Seria ver o horror, a decepção ou, pior ainda, a piedade nos seus olhos. Eu não suportaria. É mais fácil ser um pilar de força com um interior de pó do que ser um homem honesto em ruínas. Pelo menos era isso que eu pensava, mas o pó está a começar a sair pelas rachaduras. A energia para manter a fachada está a esgotar-se. O esforço de sorrir, de fingir, de mentir pelo silêncio está a sugar a minha vida. E eu cheguei a um ponto de ruptura. Ou eu abro esta porta contigo aqui no segredo do meu quarto, ou esta porta vai apodrecer e a casa inteira vai desabar em cima de mim. Por isso, aqui estou, tremendo, nu, aterrorizado, diante de ti, o único que sempre soube. A minha oração, por agora, não é nem por perdão, é por coragem. Coragem para continuar a falar, coragem para colocar a chave na fechadura, coragem para enfrentar o cheiro do que está lá dentro há tanto tempo. Fica comigo, Senhor, não me deixes fugir de novo, mantém-me aqui. Este é o começo da minha confissão, a primeira palavra de uma história que me tem matado por dentro. Eu fico, Senhor, pela primeira vez em muito tempo, eu não fujo. Com a tua presença silenciosa como minha única testemunha e meu único sustento, eu giro a chave imaginária. O som dela, enferrujada pelo desuso, ecoa na minha alma. A porta se abre com um rangido, o protesto da madeira velha que não queria ser movida. E o ar que sai de lá de dentro, oh meu Deus! O cheiro. É o cheiro de mofo da vergonha. O cheiro de ar estagnado da mentira. O cheiro de algo que morreu e não foi enterrado. É o cheiro da minha própria alma em decomposição. Eu entro neste quarto proibido da minha memória. E os meus olhos, desacostumados a esta escuridão particular, demoram a se ajustar. E o que eu vejo não é apenas a cena do meu pecado, congelada no tempo como uma fotografia horrível. Isso seria simples demais. O que eu vejo são os fantasmas do que veio depois. O principal fantasma que me assombra é o do eu que eu matei naquele dia. Ele está aqui, encostado num canto, olhando para mim com uma tristeza infinita. O eu que era mais leve, que podia rir sem um subtexto de amargura, que podia olhar as pessoas nos olhos sem calcular o que elas poderiam ou não saber. O eu cuja consciência era um lago tranquilo e não um pântano febril. Eu o assassinei, Senhor, e me vesti com a sua pele. E tenho desfilado por aí com o seu nome, mas sou um impostor. Viver com este segredo é viver assombrado por quem eu poderia ter sido. As consequências, como raízes de uma árvore venenosa, espalharam-se por todo o solo da minha vida. As minhas relações humanas são uma farsa. Eu amo a minha família, os meus amigos. Eu os amo com uma intensidade que chega a doer, porque o meu amor é inseparável da minha traição para com eles. Cada abraço que eu dou é o abraço de um mentiroso. Cada eu te amo que eu digo é dito por lábios que escondem o indizível. Eu me tornei um especialista em desviar de conversas, em sentir o perigo de uma pergunta que se aproxima demais da verdade. Tenho um radar interno para a intimidade e quando ela se aproxima, as minhas defesas sobem
sobem automaticamente. Eu construo muros, dou respostas vagas, mudo de assunto com uma habilidade que anos de prática me deram. E as pessoas, na sua inocência, talvez pensem que eu sou reservado, ou complexo, ou simplesmente privado. Elas não sabem que estou em quarentena, que eu me isolei para não contaminá-las com a minha doença moral. E por causa disso, eu sou profundamente só. Posso estar numa sala cheia de gente que me ama, mas estou dentro de uma bolha de vidro. E o som das suas risadas chega distorcido, e o meu sorriso para elas é apenas um reflexo no vidro. Elas amam a projeção, não o homem dentro da bolha. Como poderiam? Elas nem sabem que ele existe. E a minha vida espiritual, Pai, que piada trágica. Eu sou um ator no teu palco. Eu sei todos os jargões, todos os movimentos. Sei quando levantar as mãos durante o louvor e eu as levanto, mas elas parecem pesar toneladas. As mãos que cometeram o erro. Sei quando fechar os olhos em oração e eu os fecho, mas é para esconder o meu rosto de ti, não para me concentrar. A Bíblia tornou-se um campo minado. Eu leio as histórias de Davi e Batseba, de Pedro negando a Cristo, de Paulo perseguindo a igreja, e em vez de encontrar consolo na redenção deles, eu só encontro um espelho para a minha própria transgressão, mas sem a coragem do arrependimento público deles. As promessas de perdão parecem escritas numa língua estrangeira, mas os versículos sobre o juízo, sobre o joio no meio do trigo, sobre os sepulcros caiados, esses brilham em neon, parecem ter sido escritos com o meu nome nas margens. E a Santa Ceia, Senhor? A Santa Ceia é a minha tortura mensal. Pegar o pão, o teu corpo partido por mim, e eu, que estou partido pela minha própria culpa. Beber o cálice, o teu sangue derramado para a remissão de pecados. E o meu pecado secreto grita dentro de mim que eu sou indigno, que estou bebendo a minha própria condenação. Cada vez é uma batalha. Uma parte de mim quer desesperadamente aceitar o que o sacramento significa, mas a voz da minha culpa é mais alta, sibilando. Hipócrita, tu não pertences aqui, estás a zombar do sacrifício dele. Houve momentos, Senhor, em que a verdade quase escapou. Lembro-me de uma conversa com um amigo que, na sua sabedoria e amor, olhou para mim e disse: parece que carregas o mundo às costas. O que é que realmente se passa? E naquele segundo, o meu coração parou. O sangue gelou nas minhas veias. O quarto trancado tremeu nas suas fundações. A verdade subiu pela minha garganta como um refluxo ácido. Estava ali, na ponta da minha língua. Um segundo a mais e a barragem ter-se-ia rompido, mas o medo, o velho e fiel carcereiro, reagiu mais depressa. Eu forcei uma risada. Apenas o estresse do trabalho, sabes como é, e desviei o assunto para uma trivialidade qualquer. E o meu amigo, por respeito, deixou passar. Naquela noite, eu senti duas coisas ao mesmo tempo. Um alívio oco e nauseante por ter escapado e uma onda de autoaversão tão intensa que quase me sufocou. Eu tinha tido a oportunidade de ser livre e eu escolhi a minha jaula. Eu tinha desapontado o meu amigo, tinha mentido para ele e tinha reforçado as barras da minha própria prisão. Estes quase acidentes são os piores, porque eles me mostram que a porta da cela não está trancada por fora. Sou eu quem a mantém fechada por dentro. A minha culpa não é uma memória passiva, ela é uma presença ativa, é uma voz. Ela fala comigo. Quando eu recebo um elogio, ela sussurra no meu ouvido. Se eles soubessem, quando eu cometo um pequeno erro cotidiano, ela grita: vês? É a tua natureza, és podre na tua essência. Isto é apenas mais uma prova. Quando eu tento orar, ela diz: para que o esforço? Ele não te está a ouvir. Estás a falar com o teto. Um Deus santo não pode tolerar a presença de alguém como tu. Ela distorce tudo. Se coisas boas acontecem, é a prova de que eu sou um impostor que não merece a bênção. Se coisas más acontecem, é o justo castigo de Deus que finalmente começa a chegar. Não há cenário em que eu possa encontrar paz. A culpa é um intérprete perverso que se interpõe entre mim e a realidade e traduz tudo através da sua lente de condenação. Ela me convenceu de que a minha identidade não é a de filho de Deus, mas a de o homem que fez aquilo. O meu pecado deixou de ser um ato que eu cometi, tornou-se a definição de quem eu sou. E agora, falando disto contigo, aqui na escuridão, a dor é lancinante. É como limpar uma ferida infectada. Dói mais do que ignorá-la, mas sei que ignorá-la é a morte certa. Eu olho para este quarto, para os fantasmas, para as correntes, para a poeira e sinto-me sobrecarregado. Como é que alguém pode limpar isto? Como é que a luz pode entrar num lugar que esteve fechado por tanto tempo? A minha pergunta para ti, hoje, não é sobre o mundo lá fora. É sobre este desastre aqui dentro. O
que é que um homem faz com uma culpa que se tornou a sua companheira mais íntima? O que é que um homem faz com uma mentira que se tornou a sua segunda pele? Eu não sei como me despir dela. Tenho medo de que, se eu arrancar a pele da mentira, não haja nada por baixo, apenas uma massa de carne viva e sangrenta. Tenho medo de que a minha identidade falsa seja a única identidade que me resta. A minha oração mudou, Pai. Já não é apenas por coragem para falar. Agora eu te peço, mostra-me o que fazer. Eu abri a porta. Estou a olhar para o horror e estou paralisado. Pega na minha mão, por favor, pega na minha mão trêmula e guia-me através dos meus próprios destroços. Diz-me qual é o próximo passo. Mesmo que seja um passo minúsculo, o mais pequeno movimento na direção da luz. Eu preciso da tua direção, porque a minha própria bússola moral quebrou-se há muito tempo. Meu Deus, meu guia, tu não soltaste a minha mão. Eu pedi o próximo passo e a minha mente humana, condicionada pelo medo, imediatamente imagina o cenário mais terrível. A confissão pública, a humilhação, a perda de tudo o que a minha vida de mentiras construiu. O meu corpo gela só de pensar nisso. Mas talvez esse não seja o primeiro passo. Talvez o primeiro passo não seja para fora, mas para dentro. Um passo mais fundo na tua presença. Antes de eu poder sequer sonhar em falar com um homem, eu preciso terminar de falar contigo. Eu preciso aprender a linguagem da verdadeira confissão, porque até agora eu só tenho falado a linguagem do remorso. O meu sofrimento tem sido sobre mim. A minha dor tem sido sobre o peso que eu carrego, sobre o medo das consequências para mim, sobre a angústia da minha alma. É um sofrimento egoísta, centrado no pecador e não no Deus que foi ofendido. E eu vejo isso agora com uma clareza que dói. O que eu sinto é a dor de um criminoso que teme a sentença, não a dor de um filho que partiu o coração do pai. E por isso, a minha oração agora é esta: Senhor, quebra o meu coração, mas quebra-o da maneira certa. Transforma este remorso doentio em arrependimento genuíno. Tira os meus olhos de mim mesmo e coloca-os em ti, na tua santidade que eu profanei, no teu amor que eu desprezei, na tua confiança que eu traí. Eu quero chorar não porque a minha vida é um inferno, mas porque eu contribuí para a escuridão de um mundo que tu amas. Eu quero sentir nojo do meu pecado, não apenas do seu castigo. Concede-me o dom das lágrimas santas. Lágrimas que lavem, não lágrimas que apenas me afoguem na minha própria autopiedade. Com este pedido, eu me deparo com o teu maior e mais assustador atributo, a tua graça. Para alguém que viveu tanto tempo sob a lei da culpa, sob a lógica do olho por olho da minha própria consciência, a graça é um conceito alienígena. É uma luz demasiado forte para os meus olhos de prisioneiro da caverna. É uma melodia numa frequência que os meus ouvidos, entupidos pelo zumbido constante da condenação, mal conseguem captar. Tu me ofereces o perdão. Um perdão total, gratuito, imerecido. E a minha primeira reação não é alívio, é suspeita. Qual é o truque? Qual é o preço escondido? A minha mente carnal, a minha alma de comerciante, não consegue processar uma transação onde eu não pago nada. Eu quero pagar, Senhor. Como eu quero pagar. Eu me imagino em cenários de penitência, dedicando o resto da minha vida a boas obras, a autoflagelação, a uma existência de miséria para tentar, de alguma forma, equilibrar a balança, porque a penitência, por mais dolorosa que seja, ainda me mantém no controlo. É o meu plano de pagamento, o meu esforço para me redimir. Mas a graça me tira todo o controlo. A graça me obriga a admitir a minha total e absoluta bancarrota. Ela me obriga a estender as mãos vazias e sujas e simplesmente receber um tesouro que não só não mereço, como fiz de tudo para rejeitar. É o ato de humildade supremo. E a minha soberba, mesmo em frangalhos, luta contra isso. Ela prefere ser um devedor honrado que tenta pagar a sua dívida do que um mendigo que recebe um presente real. Eu vejo a luta, Senhor, a guerra dentro de mim. A minha culpa grita que a graça é barata, que é uma saída fácil que desonra a gravidade do meu pecado. Mas a tua verdade sussurra que a graça não é barata. Ela é gratuita para mim, mas custou tudo a ti. Custou o sangue do teu filho, e ao tentar pagar com as minhas obras miseráveis,
Eu estou a insultar o preço que ele já pagou. Estou a dizer que o sacrifício dele na cruz foi insuficiente, que precisa do acréscimo da minha penitência para ser completo. Que blasfêmia terrível! Perdoa-me por isso também. Perdoa a minha arrogância de querer adicionar a minha gota de água suja ao oceano do seu sangue purificador. Então aqui, neste momento, eu tento fazer o impensável. Eu tento render-me não à minha culpa, que tem sido a minha companheira, mas à tua graça, que tem sido a minha estranha. Eu paro de lutar. Eu baixo as minhas armas, as armas do auto-ódio, da autodefesa, da autojustificação, e eu te entrego a coisa que mais me define, a coisa que eu mais protegi e odiei. Eu te entrego o meu segredo. Eu o coloco no teu altar. Não sei como fazer isto, então eu o faço com palavras. Eu pego a minha culpa, esta pedra pesada e escura, e a coloco nas tuas mãos perfuradas. Pega-a, Senhor, leva-a de mim. Ela não é minha, eu não a quero mais. Eu não a posso carregar, eu não a posso transformar, mas tu podes. Tu és o Deus que chama à existência as coisas que não existem e que transforma túmulos em jardins, transforma a minha culpa em testemunho, transforma a minha vergonha em humildade, transforma a minha memória de dor num memorial da tua misericórdia. Eu não sei o que acontece amanhã. Este ato de entrega aqui, no silêncio, não apaga as consequências no mundo real. Talvez a tua vontade para mim ainda seja a confissão a outras pessoas. Talvez eu ainda tenha que enfrentar a perda, a vergonha e o julgamento humano. E se esse for o caminho, eu te peço a força para percorrê-lo, não mais como um fugitivo, mas como um filho perdoado que está a acertar as suas contas. Mas a diferença crucial, é que eu não o farei para obter o teu perdão, mas porque já o recebi. Não será um ato de penitência, mas um ato de obediência e de restauração. Não será para me libertar da minha culpa diante de ti, mas para libertar os outros da minha mentira. E isso muda tudo. Muda a motivação, muda a postura. Deixa-me dar este primeiro passo, o passo interno. Primeiro, deixa esta verdade da tua graça avassaladora assentar no meu espírito, como a chuva assenta na terra seca. Deixa-a começar a amolecer o terreno duro da minha alma. A minha oração final por hoje é por uma nova identidade. Por tempo demais, a minha identidade tem sido o homem que fez aquilo, o guardião do segredo. Eu te peço, pelo poder da tua ressurreição, que me rebatizes, que a minha nova identidade seja o homem que foi perdoado por aquilo. Que a minha história não seja definida pelo meu pior capítulo, mas pelo epílogo que tu estás a escrever. Eu saio deste quarto escuro, não curado, não perfeito, mas perdoado. Eu saio, segurando a tua mão, tremendo ainda, mas com um tipo diferente de tremor. Não é mais o tremor do medo, mas o tremor da admiração, da gratidão avassaladora. Eu não sei para onde vamos, mas pela primeira vez, não estou a olhar para trás, para a porta trancada, mas para a frente, para o teu rosto. E mesmo que eu só veja um vislumbre da tua luz, é o suficiente para me guiar para fora da minha própria escuridão. A minha oração secreta foi contada, foi ouvida, e eu confio que foi acolhida. O segredo perdeu o seu poder, porque o único a quem eu mais temia que soubesse, sempre soube, e mesmo assim ficou e me amou. Amém. Gostou desta oração? Compartilhe, deixe seu comentário e inscreva-se no canal para mais mensagens de fé e esperança.